Olá, meu nome é Everton, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sapucaí do Sul e quero conversar com você sobre esse tema tão importante que é a respeito de adoração, adoradores, né? E o nosso estudo, a nossa reflexão hoje tem como título Adoradores que vivem o que cantam, né? Para o Ministério de Música, uma chamada à autenticidade diante de Deus. E essa ideia de autenticidade diante de Deus tem a ver com integridade também. É mostrar diante do Senhor que aquilo que nós cantamos é exatamente aquilo que nós vivemos, aquilo que nós adoramos. Então, a nossa ideia aqui é observar, fazermos uma reflexão sobre o que está antes da música ser tocada. Na verdade, o coração por trás da música, a intenção, aquilo que motiva-nos a essa ação de adoração. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é interessante essa questão de adorar o Pai em espírito e em verdade, porque isso diz respeito à palavra de Deus, o espírito e a verdade. O espírito que trouxe a palavra de Deus, inspirou a Bíblia, né? Conduziu os escritores à escritura sagrada, a escreverem a Bíblia e a própria palavra de Deus como sendo a verdade. Porque são esses os que o Pai procura, né, para seus adoradores. Então veja, o Senhor está à procura, né, de pessoas que adorem em espírito e em verdade. Mas também nós percebemos no texto que há possibilidade de adoração falsa, ou seja, pessoas que estão apenas encenando uma adoração. E isso é um trágico problema, né? Pessoas muitas vezes que não estão envolvidas por aquilo que estão fazendo ali naquele momento na adoração da igreja. Lembrando que a gente está olhando aqui aquele contexto de adoração da igreja, né? Adoração da igreja. Então vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, né? Então diferenciando aí de falsos adoradores, são aqueles apenas que estão fazendo uma apresentação, aqueles que fazem uma apresentação no momento de adoração da igreja, eles estão apenas apresentando uma canção, né? Não estão adorando de fato. Para que haja uma adoração, precisa haver então um envolvimento do coração, nós podemos dizer assim, né? Em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura como verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós poderíamos pensar aqui, né, refletir e perguntar o que Deus está procurando, conforme o versículo que nós lemos. Deus não procura músicos. Deus não procura pessoas técnicas, né? Lógico que nós devemos sempre fazer o melhor para o Senhor, mas Deus não está preocupado com técnicas mais do que integridade, do que adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então Deus não procura músicos, mas adoradores verdadeiros. A música é meio, o coração é o essencial. Obviamente, né? Obviamente que nós não vamos, não vamos dizer, pode cantar de qualquer forma, porque é de coração, né? Deus vai olhar o coração, não vai olhar a afinação, não vai olhar técnica, não vai olhar. Não, nós devemos fazer não só música, como qualquer coisa que fizermos para o Senhor, fazermos bem feito, fazermos de modo excelente. Tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então, não há outra maneira. O que nós fizermos para o Senhor tem que ser sempre o melhor. A adoração afinada, a adoração com o toque dos instrumentos, de modo a usar técnicas, sim, né? Mas o principal não é isso.
É importante? É. Fundamental? É o coração. Não adianta muitas técnicas, não adianta muita afinação se o coração não está conectado com o Senhor. Se a letra da música não está sendo vivenciada, né? Então, voltando aqui, perceba, aplicação prática para nós. Antes de tocar ou cantar, pergunte a si mesmo: minha vida confirma o que eu canto? Quer dizer, eu estou vivendo aquilo que eu estou cantando? Eu estou entendendo a letra da canção? Existem pessoas que fazem o seguinte: existem pessoas que vão cantar e cantam sério, canções que falam de crucificação, canções que falam de pecado, de perdão, né, de pecado, e com a mesmo semblante cantam sobre a alegria no Senhor, a força de Deus que nos sustenta, cantam sobre as bênçãos do Senhor derramadas sobre a igreja com o mesmo semblante. O que muitas vezes parece que não está vivenciando aquilo que está cantando. Se eu estou cantando algo triste sobre o pecado, então eu preciso transmitir isso também através do meu semblante. Eu estou vivendo aquilo que estou cantando. Eu estou sendo trabalhado por aquela letra. E quando eu canto sobre alegria, eu também devo estar sorrindo, alegre, mostrando um semblante feliz, porque estou consciente do que eu estou cantando. Seguindo adiante, queridos. Vida com Deus, o devocional. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, a ideia que eu quero destacar aqui é exatamente essa: a certeza da salvação. No entanto, a alegria, ela pode ser perdida. A alegria dessa salvação, ela pode ser perdida se eu não der atenção ao que o pecado faz na minha vida. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, me faça forte, Senhor. A minha vida devocional precisa estar em dia com o Senhor. Não é simplesmente o fato de eu ir à frente da igreja e cantar. Não é o fato de eu ir à frente da igreja e tocar. Mas eu preciso que a minha vida esteja diante do Senhor de modo consciente, os meus pecados confessados, a minha vida de santidade em dia. Né? Eu preciso ter uma caminhada com o Senhor. Quando estamos à frente da igreja, nós somos modelo para a igreja. Nós somos exemplo para a igreja. Eu costumo dizer que os músicos são como professores, né? Maestros, conduzindo todo o coral da igreja, que é composto de cada membro, de cada pessoa que está dentro do templo e está participando do ato de cultuar. O maior instrumento de um músico não é a voz ou o próprio instrumento, mas sim o coração. Então, tempo diário com Deus é importantíssimo. Você está à frente da igreja, você tem que conversar com Deus mais vezes. Você tem que ouvir Deus mais vezes. E a gente fala com Ele pela Bíblia e ouve, fala com Ele pela oração e ouve por meio da Bíblia. Oração mais palavra de Deus todos os dias, sem exceção. Nós devemos nos acostumar, ter como rotina na nossa vida o conversar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Não dependa só do culto. Né? Não, eu vou me alimentar, eu vou buscar o Senhor só no momento do culto.
O momento do culto é o momento de você, que é músico na igreja, conduzir outros na adoração a Deus. Mas se de repente a tua própria adoração não está chegando até o Senhor por conta de pecados não confessados, por conta de problemas não resolvidos, então isso acaba sendo um obstáculo também para a condução da igreja. É importantíssimo que a tua vida esteja em dia com o Senhor. Busque a Deus além do ambiente da igreja. Tenha o teu momento em casa para orar, né? Faça a sua leitura, ore de manhã, ou ore à noite, ou tire momentos e momentos para oração. Confesse os pecados ao Senhor, não vá dormir sem se consertar com Deus. Confesse pecados e mantenha o coração limpo. Coerência e vida. Veja só o que Romanos vai falar, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então a palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebe? Eu quero destacar aqui essa questão. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, no Antigo Testamento havia vários sacrifícios, né, que eram feitos. E esses sacrifícios, obviamente, eram a morte de animais, eram cortados ao meio, muitas vezes, né, e apresentados ali. No Novo Testamento, a ideia é diferente. O Senhor não quer mais algo estático, parado, algo que não se desenvolve. Não, o Senhor deseja sacrifícios de vida. Então, viver para Cristo, viver para Deus. Ah, pastor, mas eu não vou ser um missionário, não vou ser um pastor, eu sou um músico, eu sou o cara que toca ali o instrumento. Mas esse tocar o instrumento faz parte de viver para Cristo. Tudo que você faz deve ser para Cristo. Você lava o carro, você lava a louça, você toca um instrumento, você conduz a igreja, você desenvolve o teu trabalho na tua firma, seja onde for, tudo deve ser para o Senhor. Quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o ensinamento. Então, ali quando o texto nos diz, né? Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, essa é a ideia. O sacrifício vivo é a ideia de algo que está ativo, algo que se desenvolve e deve ser santo, deve ser agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é um culto pensado, né? É um culto refletido. Eu estou fazendo esse culto e eu sei por que eu estou fazendo. Eu sei qual é a motivação desse culto. Eu sei que esse culto ele tem como motivação o que Deus fez por mim, a minha gratidão ao Senhor por toda a transformação da minha vida. Desse mesmo modo, a vida do músico, no momento da execução da música, no momento da composição, inclusive, no momento da escolha dos cânticos, ele deve entender a letra, ele deve questionar a letra, ele deve pensar a letra, ele deve ler o texto da canção e entender as suas partes, né, para então poder fazer a execução e entregar ao Senhor um culto, como diz o texto ali, um culto racional, um culto pensado, né? Então, continuando, o verdadeiro culto não começa no palco, né, mas na vida diária. Aqui nós chamamos de palco aquela plataforma, né, que não pode ser chamado de altar, que altar é do Antigo Testamento. O altar ficou no Antigo Testamento. É uma plataforma agora onde ficam os músicos e às vezes fica também o púlpito nas igrejas. Evite a vida dupla. Igreja
versus semana. Então, durante o final de semana eu estou na igreja, durante a semana eu tenho uma outra vida. Sua fé deve ser a mesma em todos os ambientes, na escola, na igreja, no trabalho, na rua, no comércio, em casa, sempre. As tuas palavras à frente da igreja devem ser palavras no cântico, né? E palavras que edificam, e também em casa deve ser palavras que edificam. Eu já vi, infelizmente, casos em que pessoas estavam à frente da igreja, sejam eles pregadores ou músicos, tinham um comportamento à frente da igreja e em casa tinham outro comportamento inferior ao que apresentava à frente da igreja. Por quê? Eu pergunto. Por que essa diferença? Porque havia uma dicotomia. Eles separavam vida na igreja de vida secular. Só que uma coisa que nós devemos entender é que vida secular não existe. Você é crente na igreja quando está tocando, você é crente quando está em casa conversando com a família, você é crente quando está discutindo com os seus familiares, você é crente quando está na sala de aula, você é crente quando está praticando o teu esporte, você deve ter o mesmo comportamento todos os momentos. Comportamentos que glorificam a Deus. Você ministra antes de cantar. Sua postura, atitudes e caráter já são ministério. Aqui é questão de testemunho. Então, a gente brinca às vezes, né, dizendo que existem os músicos ninja, né? Mas é apenas uma brincadeira. Como estamos falando sobre músicos, né? Então vamos abordar deste modo, músicos, mas pode ser qualquer outro que esteja em evidência na igreja durante o culto. Pode ser um diácono, pode ser um presbítero, pode ser até um outro pregador, ninja, né? A ideia é o quê? Que durante a execução da sua parte no culto, ele está presente. Mas depois que acabou, ou antes mesmo, você não consegue enxergar ele. Né? Ele desce daquela plataforma e ao invés de sentar, esperar a mensagem da palavra de Deus, vai ao banheiro, some, vai para a rua, fica conversando com outros, enfim. Essa é uma situação que traz um testemunho não muito agradável. Na verdade, essa situação, ela denigre a imagem do adorador. O adorador tem que ter aquele comportamento de reverência durante todo o momento de culto, sabendo que Deus está presente em todo momento, em todo lugar. Naquele momento de culto, nós somos chamados para estarmos ministrando juntos como igreja, e durante o culto, cada um vai fazer uma parte. O músico faz a parte dele lá na frente e volta para o banco. O pregador faz a sua parte na frente e volta para o banco. E todos estão envolvidos num ambiente de adoração. Então não há espaço nem para pessoas, membros da igreja que não estão em evidência, não há espaço para que eles saiam do culto buscar água, a não ser que haja uma emergência, como também não há espaço para pregadores, presbíteros, diáconos ou músicos saírem do ambiente de culto para tomar água, para ir ao banheiro, se não for uma emergência. É muito importante a gente ter isso em mente. Há uma mensagem transmitida, as pessoas estão olhando a tua vida, você está à frente da igreja, você é um modelo, você é um exemplo a ser imitado. E as pessoas vão imitar. Então a sua vida é uma mensagem. Né? O que você vive fala mais alto do que o que você canta. A sua postura, atitude, caráter já são um serviço, né? Um ministério, essa é a ideia. E o que você vive fala mais alto do que o que você canta. As pessoas vão olhar e vão prestar atenção não só na tua afinação, que às vezes pode ser exemplar, não só na sua arte em tanger as cordas, ou soprar o instrumento, ou bater, né, na bateria, como eles vão olhar também como é a tua vida. O fulano está lá na frente, ele está cantando, o fulano está lá na frente, está na percussão, o fulano está lá na frente, está mexendo no violão, tocando violão, ou a guitarra, ou o contrabaixo, ou seja lá o que for, mas, poxa, durante a semana eu vi fulano fazendo tal coisa,
né? Durante a semana eu vi que o fulano distratou os pais. Durante a semana eu vi que o fulano ele teve uma atitude lá que realmente não glorificou a Deus. As pessoas estão observando a sua vida, não só a do pregador, não só do presbítero, não só do diácono, mas a tua vida como músico. E aí nós precisamos pensar, como é que está a minha vida? Que testemunho eu tenho dado constantemente? Isso é muito importante. Humildade e motivação correta. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, veja, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Nós, quando estamos servindo a um dos pequeninos, ou seja, alguns estudiosos entendem que, quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo de jovens crentes, né, pessoas convertidas há pouco tempo. Então, quando nós estamos servindo a eles, estamos servindo ao Senhor. Devemos fazer com excelência, tudo, nada menos que excelência. Se é necessário ensaio, treino, ouvir várias vezes a música em casa, então eu vou fazer isso. Não vou desleixar da minha prática de vida, de testemunho, nem de devocional. Tudo isso precisa estar junto. É extremamente importante. O perigo do ministério musical é buscar reconhecimento humano em vez de glorificar a Deus. E muitas vezes a gente encontra isso. Né? Falo de modo geral. Né? Pessoas que querem sobressair as outras, querem ficar em evidência, querem se tornar destaque, né? Do modo como cantam, do modo como tocam, do modo como interagem na frente, lendo textos bíblicos, lendo. Não é só um músico, né? Várias situações podem surgir, mas nós estamos falando agora sobre músicos, sobre cantores. Quando eu falo músico, eu falo cantores também. Né? Então, há um perigo muito grande, porque estamos em evidência lá na frente. As pessoas estão olhando e o coração humano, ele é terrível. Ele é uma fábrica de ídolos. O coração humano, ele deseja ter o seu ego acariciado. E eu ouvi após o culto muitas vezes, poxa, que lindo o jeito como você tocou, que lindo a melodia que você cantou, como você tocou bem esse instrumento, como você cantou bem, como você executou maravilhosamente. E toda vez que nós recebemos um elogio, como que nós tratamos isso? Nós devemos entregar isso a Jesus. Olha, graças a Deus, para a glória de Deus, tudo que eu faço. Né? Nós devemos pensar desta maneira verdadeiramente e agir dessa maneira. Então, cante para Deus, não para aplausos ou reconhecimento. Saiba que quem está assistindo o culto é apenas um. Quem está assistindo o culto não é a pessoa que está ali sentado no banco. Quem está assistindo o culto é Deus. Por isso que no final do culto é errado nós dizermos, nossa, hoje eu gostei do culto, hoje eu não gostei muito do culto. Porque na verdade o culto não é para você. O culto é para Deus. O único que pode sair do culto dizendo, olha, hoje eu gostei do culto, hoje eu não gostei do culto, é o próprio Deus. E ele vai certamente ter essa percepção de que foi agradável o culto ou não, partindo da observação não apenas da tonalidade dos instrumentos, mas sim se foi feito em espírito e em verdade. Se as pessoas foram desejosas de que Deus é quem fosse o alvo da glória, né? O glorificado, o exaltado. Eu vejo de modo muito amável alguns pregadores, até mesmo alguns músicos falando, olha, na sua oração, né? Senhor, que quando eu estiver lá na frente, que nós estejamos atrás da cruz de Cristo. Importa que o Senhor apareça e não nós. Isso é um desejo louvável, sendo sincero do coração. Então cante
para Deus. Não espere aplausos. Às vezes a gente ouve assim, as pessoas falam, mas eu estou cantando, a gente está tocando, mas parece que a igreja não está morta. Mas tu não está cantando para a igreja, está cantando para Deus. É possível, talvez, que a igreja esteja impactada, até mesmo com o testemunho de alguém que esteja à frente. Poxa, fulano não devia estar lá. Eu sei da vida de fulano. Né? Fulano está fazendo coisa errada. Ele está lá na frente. E isso é um obstáculo para a adoração da igreja em relação a Deus. Algumas vezes, quando a igreja não canta, ou quando a igreja não acompanha, pode ser porque a igreja está em pecado, ou porque está identificando o pecado nos líderes que estão à frente, ou porque está até mesmo orando a Deus. Quantas vezes eu vi pessoas que durante o louvor estavam, em vez de cantando, estavam de olho fechado orando a Deus, porque a letra da canção estava tocando o coração. E as pessoas que cantavam, tendo uma vida consagrada a Deus, era um veículo, né, da, da, da bênção de Deus, do agir de Deus naquele lugar. Deus usa seus instrumentos, né, que são os músicos, muitas vezes. Então, lute contra a vaidade também. Evite comparações e orgulho. Eu sou melhor do que o outro. Eu canto melhor que fulano, eu toco melhor que fulano. Ou, eu não preciso. A gente vê às vezes a questão seguinte: em lugares em que querem padronizar, todos têm a pastinha, ou todos têm que ter tal, o pedestal ali. Eu não preciso porque eu sei de cor. Ok, você não precisa porque você sabe memorizado já a canção. Mas o grupo musical é um grupo, né? E esse grupo não é formado de eu, mas formado de nós. Então, se é uma regra para todos, não há exceção. Não é questão de necessidade. Não. Eu posso não necessitar da pastinha, né? Mas se há uma regra de terem as pastinhas ali, eu vou acompanhar o meu irmão que é mais limitado que eu, até para apoiá-lo, né? Acompanhando ali na minha pastinha, mostrando para ele também, estou junto, vamos caminhar junto. Então, não a questão de que eu não preciso porque eu já sei decor, então os outros que precisam, eles que usem. Não é essa a questão. Né? Então, evite comparações e orgulho. Indo adiante, sirva sem destaque, mesmo quando não estiver em evidência, sirva. Mesmo quando estiver nos bastidores, sirva. Né? Isso é muito importante, a gente ter a consciência de que devemos servir a Deus sempre, quando estamos em evidência ou quando não estamos em evidência. Comunhão no grupo. Um outro assunto muito importante, Efésios capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A ideia aqui de suportar não é aguentar, mas é a ideia de ser suporte, ser apoio. Né? Esse é o sentido aqui. Um grupo musical desunido compromete a adoração de toda a igreja. E é interessante que um grupo musical desunido compromete até mesmo a parte técnica. É fascinante quando um grupo bem entrosado, né, sincronizado, um instrumentista faz um sinal com a sobrancelha, o outro já entende, o outro já caminha junto. Quando há uma unidade, um está sofrendo um problema em casa ou teve uma discussão, tal, o outro já entende, já percebe isso, fala, vamos orar aqui para esse problema do irmão, para a gente poder desenvolver a música com mais leveza, com mais tranquilidade, vamos tratar essa questão espiritual? É importante, se você vê um pecado, vê um problema, de interromper até mesmo o ensaio. Vamos orar. Não está indo para frente essa canção. Vamos orar, vamos ver o que está acontecendo. De repente há alguma coisa que está acontecendo que não está claro para nós. Vamos orar a Deus.
Será que alguém precisa confessar o pecado ao Senhor? Será que alguém precisa consertar sua comunhão com Deus? Evite fofoca. Palavras destrutivas destroem a unidade. Né? Então, isso é muito claro. Há uma questão acontecendo, converse, vá direto à pessoa, evite fofocas, resolva conflitos. E essa é uma questão interessante. Resolver conflitos. Perceba, se você chega no ensaio para tocar, para cantar, para mexer na mesa de som, e há algum conflito entre você e outra pessoa, resolve isso logo. Não empurre com a barriga isso. Resolva logo, chame a pessoa, peça perdão, perdoe se for o caso, mas não desenvolva o ministério com essa pedra, esse peso aí. Deus não vai abençoar se estiver com pecado não confessado. É extremamente importante resolver os conflitos rápido e com amor. E isso trata também a questão de humildade. Né? Pratique o perdão, como Cristo nos perdoou. Nós devemos praticar o perdão uns com os outros. Santidade e dependência de Deus. Vida em santidade. 1 Pedro capítulo 1 diz assim: sede santos porque eu sou santo. Ser santo diante das pessoas é fácil. Ser santo igual ao irmão é fácil. Ser santo igual a Deus, motivado pelo fato de Deus ser santo, é o grande desafio. E é o desafio para todos nós. E para você que é músico, que está à frente, ainda mais. Ainda mais. Dependência de Deus. Veja Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não depende unicamente das minhas técnicas, da minha afinação. Depende da graça de Deus. Depende de Deus estar envolvido. Então, o louvor pode ser entendido como cantar simplesmente ou tocar, porém é mais do que isso. Cantar e louvar, o rádio faz isso. Quer dizer, o rádio toca, o rádio canta, um CD canta, mas a questão espiritual que envolve isso, a comunhão com Deus que envolve isso, só o ser humano consegue. Por isso, dependa de Deus. Quem lidera em adoração deve levar a sério a santidade. Técnica é importante, mas sem Deus é vazio. Então, vigie pensamentos e atitudes. Cuidado com hábitos ocultos. Ore antes dos ensaios. Quando falamos aqui antes em hábitos ocultos, né? Cuidado com aquelas coisas que você pratica quando está sozinho, quando ninguém está vendo, aquele pecado de estimação. Né? Cuidado com isso. Né? Confesse a Deus o teu pecado, seja ele qual for, e abandone. Vigie os pensamentos. Dependa do Espírito Santo de Deus. Não confie apenas nas habilidades musicais. E como é interessante, outro dia eu estava comentando com um músico que às vezes a gente toca à frente e a gente sabe que errou. Mas a pessoa que ouviu é capaz de chegar ao final do culto e dizer: nossa, como nós desenvolvemos, né, um culto melodioso, um culto afinado, como os instrumentos estavam sendo executados com precisão. E você sabe que você executando aquele instrumento, você falhou, você errou uma nota ou outra e tal, mas é porque de fato não depende apenas da técnica, da habilidade do músico. Deus está envolvido nisso também. E Deus trabalha os corações. Busque crescimento espiritual contínuo. O músico não é só tocar e cantar. O músico é vida com Deus. Muito intensa. Muito intensa. Caminhando para o final da nossa
nossa conversa aqui, edificação da igreja. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. A música, a letra, tudo tem que ser para edificação. Entende? Então, a letra da música precisa ser uma letra que seja educativa. O que essa letra está me mostrando? Qual é a realidade que ela está mostrando? Ela está mostrando que Deus é soberano, que Deus é perdoador, que Deus é transcendente, que Deus, enfim, ela deve trazer uma mensagem, não apenas a melodia. A música não é performance, é serviço à igreja. Ah, eu queria cantar essa música, mas o pastor pediu para tocar outra música. O pastor, ele é o responsável na nossa igreja por liturgia. Então, se ele pediu para trocar uma música ou outra, é porque ele tem um porquê dentro da liturgia, e muitas vezes ligado até com o sermão que vai ser pregado. Às vezes, como resposta ao sermão que vai ser pregado. Então, o músico, ele é um servo de Deus que atua nessa área. O pregador é o servo de Deus que atua na área da pregação. Ele não prega só o que ele gosta, ele prega aquilo que é a palavra de Deus e muitas vezes coisas que até mesmo ele está precisando ser trabalhado ainda, tratado ainda. O músico também não é diferente. O músico toca aqui na igreja aquilo que precisa ser tocado, não aquilo simplesmente que gosta. Né? Então, músicas bíblicas, escolha repertório edificante e com fundamento na palavra. Pense na igreja, não no gosto pessoal. O foco é o povo de Deus. Nesse sentido aqui, o foco sendo o povo de Deus, a ideia é de que o povo de Deus, você está conduzindo eles a adorar ao Senhor. Então, nesse sentido, ele é o foco. Você deve cuidar com a entonação, deve cuidar com os melismas, deve cuidar com a altura tonal da canção, para que a igreja possa alcançar, para que a igreja possa participar também ativamente. Conduza o povo, cante para guiar a congregação, não para se promover. Então, a palavra pode ser forte, mas a realidade muitas vezes é evidente em alguns lugares. A pessoa canta, faz muitos melismas, faz entonações diferentes, faz segunda voz e tudo mais. Não que seja errado a segunda voz, mas não é um canto congregacional. Muitas vezes é quase um solo, ninguém consegue acompanhar. Não é o tipo de cântico que deve ser o comum na igreja. A igreja não é lugar para fazer solo. Pode ter solo? Pode, mas em momentos especiais. A igreja é o lugar de cântico congregacional. A gente pode ver sobre isso num outro momento. Servir sem conhecer a Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. É impossível servir publicamente e não ter comunhão real com Deus. O ministério não substitui o relacionamento. Aquilo que nós falamos anteriormente. Você precisa ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus ela vai se espelhar quando você estiver à frente da congregação. Sem essa vida com Deus, não há como você estar à frente da igreja. Examine seu coração, faça uma avaliação honesta de sua vida espiritual com regularidade. Relacionamento acima do ministério. Priorize conhecer a Deus antes de servir a Deus. Então, agora, concluindo, viva o que você canta. 7 desafios para adoradores verdadeiros. Vida devocional, tempo diário com Deus. Humildade, motivação correta para Deus e não para os homens. Santidade e dependência, vida santa e dependente do Espírito Santo. Coerência de vida, mesma fé dentro e fora da igreja. Comunhão no grupo,
unidade e paz entre os membros, edificação da igreja, servir o povo, não autopromoção. Então, queridos, assim a gente conclui aqui essa nossa reflexão sobre a vida do adorador, né? Com esse título, Viva o que você canta. Eu espero que tenha sido abençoador para a tua vida esses minutos aí de reflexão sobre esse assunto. Deus lhe abençoe, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.